1952 ficou marcada pela volta dos russos como União Soviética e que vem a se tornar uma das principais potências mundiais das Olimpíadas. Helsinki, 1952, uma nova era para o esporte olímpico. Fala galerinha, tudo bem? Sou o professor Igor e chegamos a mais uma edição, talvez a edição mais fria da história dos Jogos Olímpicos. Chegamos a Helsinki, capital da Finlândia, cujo hoje não é uma potência olímpica, mas nos anos anteriores a esta edição figurava sim entre os principais países dos esportes olímpicos. As Olimpíadas de 1952 em Helsinki aconteceu de 19 de julho a 3 de agosto e com ele reduziu um total de 69 países, a maior quantidade de representantes participantes até o momento. Esses países participaram de um total de 149 provas, dentre eles 17 esportes. Como falei no outro vídeo e vou falar no próximo, se estabilizou com 17 esportes essas edições de Olimpíadas. As Olimpíadas de Helsinki ficou marcado pela volta de gigantes ao quadro esportivo. A Rússia voltou a ter representantes, mas não mais como Rússia, e sim como União Soviética. A União Soviética está entre os principais países olímpicos, ou seja, está entre as potências mundiais de todos os esportes. Para se ter uma ideia, a Rússia toma o legado dos Estados Unidos a partir do ano de 1956, que vocês vão ver muito falar sobre isso ainda. Além dos russos ou da União Soviética, a Alemanha também voltou a ter representantes nas Olimpíadas. Porém, a Alemanha nessa época foi dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Então, eles não queriam ir separados, queriam ir juntos, porém, houve uma divergência nos critérios de classificação e a Alemanha Oriental acabou ficando de fora das Olimpíadas e somente os atletas representando a Alemanha Ocidental estiveram nas Olimpíadas de Helsinki em 1952. E além destes, não menos importante, Israel teve seus primeiros representantes. É muito importante se falar sobre isso, porque tem muita questão política e religiosa envolvendo o país, e que sim, alguns anos atrás teve total influência com relação ao nazismo de Hitler. É assunto para outros vídeos, outros conteúdos, mas Israel começou sim a fazer parte das Olimpíadas a partir de 52. Algo bem legal que aconteceu na Finlândia, e pouco falado, são as moedas comemorativas. Se vocês notarem, vocês devem ter em casa das Olimpíadas do Rio de Janeiro as moedas de R$1. Elas têm alguns símbolos atrás relacionados a esportes olímpicos das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. E a partir de 1952 começou a ter moedas símbolo ou moedas representando os Jogos Olímpicos para colecionadores, enfim, se tornando tradição e muito comum a partir daí. Então vale o registro, e se você tiver uma daquelas moedinhas, pode valer muita grana aí para colecionadores, bem legal. No nosso quadro de medalhas, tivemos novamente os Estados Unidos liderando com um total de 76 medalhas. Dentre elas, 40 medalhas de ouro, 19 medalhas de prata e 17 medalhas de bronze. Logo atrás, tivemos a União Soviética, que começa a figurar entre as poderosas do mundo, com um total de 71 medalhas. Muito próximo da conquista total dos Estados Unidos. Porém, foram 22 medalhas de ouro, 30 medalhas de prata e 19 medalhas de bronze. Então a União Soviética ficou bem atrás das 40 medalhas de ouro dos Estados Unidos. Na terceira colocação tivemos a Hungria, voltando a figurar entre os 3 primeiros colocados. Ao todo foram 42 medalhas conquistadas. Dentre elas, 16 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata e 16 medalhas de bronze. Os finlandeses ficaram apenas na 8ª colocação do quadro geral de medalhas, com 22 conquistas ao todo. Chegamos ao Brasil. O Brasil volta
a conquistar uma medalha de ouro em uma Olimpíada após 1920, onde foi a sua primeira participação. O Brasil conquistou 3 medalhas, 2 de bronze e uma medalha de ouro, que foi com o atleta Ademar Ferreira da Silva, no salto triplo, ele que vem se tornar bicampeão olímpico dali 4 anos. Ademar foi um dos maiores atletas e é sim um dos maiores do mundo, não só do Brasil, e é representado na calçada da fama do atletismo. Ele que está marcado na história dos livros brasileiros como o primeiro bicampeão olímpico brasileiro, além de vir da periferia, ser uma pessoa muito humilde e que conquistou todos os seus objetivos sem todo esse glamour que é dos dias de hoje. As outras 2 medalhas veio do atletismo e da natação, completando aí as nossas 3 conquistas e a 24ª colocação no quadro geral de medalhas olímpicos em 1952. Então, em Helsinki tivemos nosso primeiro bicampeão olímpico, que sagrou-se apenas em 56, mas voltamos a ter sim uma medalha de ouro olímpica, e principalmente marcando a volta da Rússia como União Soviética e principalmente dos alemães com a Alemanha Ocidental. Lembrando que a Alemanha era dividida entre ocidental e oriental, eles só foram com os ocidentais. Para quem tem interesse, é bem interessante acompanhar e pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Um grande abraço e até 1956 em Melbourne!